função valor futuro é retornar o valor final de um investimento. Ou seja, você aplica um determinado valor a uma taxa e a um número de períodos. Esta função, após essas informações, ela te retorna o valor de resgate, o valor futuro de um investimento. Tá? Vamos analisar isso na planilha? Vamos lá? Como eu disse, a função valor futuro ela calcula o valor final de um determinado investimento, efetuado a um número de períodos e a uma taxa única por período. Para entendermos melhor como isso funciona, vamos analisar um fluxo. Neste fluxo, nós vamos ter aí um valor inicial, que ele vai se estender, ele vai caminhar no tempo por 6 períodos. O que nós vamos fazer, através da função, é calcular o valor final desse fluxo. Qual o valor que chega? No prazo solicitado pela função, os espaços entre os períodos têm que ser idênticos. Ou seja, se eu informei 6 períodos mensais, a distância nominal entre esses períodos é de 30 dias. Se eu informei 6 períodos quinzenais, são espaços nominais de 15 dias. No nosso fluxo, nós vamos aplicar aí R$500 a uma taxa por período de 2%, ou seja, cada período desse fluxo ele vai valorizar esse investimento inicial a 2%, até chegar ao final. E aí nós vamos ver qual o valor que ele chega no final. Para isso, nós vamos montar essa tabelinha, onde eu tenho valor presente R$500, número de períodos 6, taxa 2% e VF é o que nós vamos calcular. Na nossa planilha, nós vamos distribuir os valores dessa maneira. Vamos carregar a função da categoria financeira valor futuro, ou VF, e apontar o que nós temos nas células. No campo taxa, nós vamos clicar na célula B3, que contém o valor da taxa, 2%. Com o cursor na célula, com o cursor no campo NPER, nós vamos clicar sobre a célula B2, que indica o número de períodos, 6 períodos. Passando o cursor para o campo pagamento, nós não vamos informar nada. Por quê? Porque não existem pagamentos por período, apenas um único pagamento no final do fluxo. Pulando para o campo VP, nós vamos clicar sobre a célula B1, porque nesse campo, na célula B1, nós temos o valor presente, o valor inicial do nosso fluxo. Observe que ele já calcula o valor final, aqui na prévia ele dá com todas as casas decimais, e também já no formato monetário. O último campo do argumento dessa função, do formulário de argumentos da função, é o campo tipo. Ele refere-se à antecipação de pagamentos em uma série uniforme de pagamentos. Não é nosso caso, portanto nós vamos deixar esse campo vazio. Vamos clicar no botão OK. E aí a função entrega já o valor futuro desse investimento. Para um valor inicial de R$500, 6 períodos após, esses 6 períodos valorizados a 2% ao período, nós temos um valor final de R$ 563,08. No nosso fluxo, isto fica da seguinte maneira: R$500 é o nosso valor inicial, 6 períodos após, a taxa de 2% ao período, nós temos os R$ 563,08. Como o valor inicial foi apresentado no formato positivo, o valor final é apresentado no formato negativo. Isto ele entende que, ao informar, por termos informado o valor inicial positivo, ele entende como uma entrada de caixa. O retorno, então, vai ser representado negativo para indicar uma saída de caixa.
Porém, se nós quisermos inverter essa situação, basta colocar o valor inicial, o VP, né, no formato negativo, informando R$ 500 negativo. A nossa saída ela será apresentada no formato positivo, indicando uma saída de caixa no início. Eu tirei da conta corrente, tá, para colocar numa conta investimento, e no final o valor futuro, R$ 563,08, ele entra na minha conta corrente, ele retorna para a conta corrente. Então ele é representado como positivo nesse caso. Esta é a função valor futuro.